Olá, sejam bem-vindos ao trabalho de conclusão de curso do curso de Administração da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Os integrantes do nosso grupo são Camila da Silva Aragão, Érica da Cruz Viveiros, Evandro Luiz Coelho, Jéssica Bezerra dos Santos, Jéssica Maria Mendonça, Joyce Vieira da Silva Barbosa, Rafaela Marcondes Berce e Rayane Nascimento da Silva. Olá, eu sou Jéssica Mendonça e este trabalho tem como tema a relação entre a cultura e o clima organizacional com a produtividade no trabalho híbrido. Olá, eu sou Jéssica Mendonça. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia da Covid-19, muitas organizações adotaram um modelo de trabalho híbrido que combina atividades presenciais e remotas, e esse novo formato ele trouxe diversos benefícios, mas também desafios importantes, principalmente para a equipe de gestão de pessoas. Nesse contexto, dois elementos que se destacaram na cultura organizacional é o clima organizacional. A cultura organizacional ela representa valores, crenças e práticas que orientam o funcionamento da empresa. Já o clima organizacional, ele está relacionado à percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Ou seja, assim, ele sempre dentro da organização, a gestão de pessoas é estratégica, porque ela influencia diretamente na motivação, no engajamento e também na produtividade dos colaboradores. No modelo híbrido, essa gestão ela é ainda mais importante, porque a convivência presencial ela se tornou reduzida. A produtividade também ela está diretamente ligada à forma como os colaboradores se identificam com a empresa e como eles percebem o ambiente em que trabalham. Quando a cultura ela é forte e o clima é positivo, os colaboradores eles tendem a ter mais satisfação, muito mais engajamento e melhores resultados. E diante disso, o nosso estudo ele busca responder as seguintes perguntas: como que a cultura e o clima organizacional eles podem impactar na produtividade dos colaboradores? Então nós partimos da hipótese de que uma cultura de uma cultura sólida e um clima organizacional positivo eles contribuem para níveis mais elevados de produtividade. Por outro lado também, quando esses elementos eles são frágeis, podem também comprometer tanto o desempenho individual quanto os resultados organizacionais. Inclusive, um relatório do McKinsey de 2022, ele aponta que organizações com cultura e climas fortes podem alcançar 25% a mais a produtividade, em comparação com aquelas que não desenvolvem esses fatores. Então, portanto, o nosso trabalho, ele se torna relevante, pois ele busca compreender, fortalecer a cultura e o clima organizacional do modelo híbrido, contribuindo para melhores práticas e também gestão e eficácia no ambiente de trabalho. Falando então agora um pouquinho sobre os nossos objetivos, o objetivo geral do nosso trabalho é analisar criticamente a interdependência entre a cultura e o clima organizacional e qual é a sua influência na produtividade dos colaboradores no ambiente de trabalho híbrido e como esse fator é administrado pelas organizações, com o propósito de identificar estratégia e fatores chaves que otimizam o desempenho organizacional e promovam o bem-estar dos funcionários nesse novo paradigma de trabalho. Falando agora um pouquinho sobre os objetivos específicos do nosso estudo. Primeiro, buscamos identificar as principais mudanças que aconteceram nas empresas e nos colaboradores com a adoção do modelo de trabalho híbrido. Em seguida, queremos explorar como a cultura e o clima organizacional e o desempenho dos colaboradores se relacionam nesse novo formato de trabalho. Também vamos avaliar a percepção dos colaboradores sobre o clima e a cultura predominante nas empresas que adotaram esse modelo híbrido. Outro ponto importante é correlacionar os indicadores de produtividade com as características da cultura e do clima organizacional percebidos para identificar possíveis padrões e tendências. Além disso, pretendemos propor práticas de gestão que promovem um clima positivo e uma cultura forte, contribuindo para o aumento da produtividade em ambientes de trabalho híbridos. E, por fim, vamos elaborar um guia com recomendações e estratégias para gestores com o objetivo de otimizar o clima, fortalecer a cultura e maximizar a produtividade nesse novo contexto de trabalho. O estudo propõe-se a investigar a relação intrínseca entre a cultura e o clima organizacional e seus impactos diretos na produtividade de colaboradores e ambientes de trabalho híbrido. A emergência e a consolidação de modelos de trabalho híbrido, acelerados significativamente pela pandemia da Covid-19, transformaram as dinâmicas corporativas, tornando imperativa a compreensão de como os valores, práticas e comportamentos organizacionais influenciam a percepção dos funcionários sobre seu ambiente de trabalho e, consequentemente, seus resultados individuais e coletivos. Portanto, a pesquisa será aplicada junto a colaboradores de empresas que adotaram o modelo híbrido de trabalho após a pandemia. Essa escolha deve-se ao fato de que tais organizações representam o maior contingente empregador do país e enfrentam desafios significativos na manutenção de engajamento. Segundo o Cabinet 2020, a cultura organizacional pode ser entendida como um conjunto de normas, crenças e padrões compartilhados, que orientam o comportamento dos membros da empresa, influenciando diretamente a forma como decisões são tomadas, como conflitos são gerenciados e como a organização se relaciona com clientes e parceiros externos.
Já Robbins, Judge 2017, diz que o clima organizacional refere-se à percepção coletiva dos trabalhadores sobre as condições do ambiente de trabalho, funcionando como um termômetro da satisfação, motivação e engajamento dos quais a interação presencial é parcial, o trabalho remoto se torna parte significativa das rotinas. A sinergia entre cultura e clima torna-se ainda mais relevante. Pesquisas indicam que organizações com uma cultura sólida, aliada a um clima positivo, conseguem manter o engajamento, a motivação e a produtividade, mesmo diante de desafios relacionados à comunicação, coordenação de tarefas e Olá, eu sou integração de Rayane equipes. e nesse vídeo eu vou apresentar a fundamentação teórica do nosso trabalho, que trata-se do modelo de trabalho híbrido e sua relação com a cultura, o clima e a produtividade nas organizações. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, cerca de 54% das empresas brasileiras adotaram o formato híbrido após a pandemia, e 73% dos profissionais demonstraram um desejo de mantê-lo permanentemente, segundo o Microsoft Word. Esse modelo combina o trabalho presencial e remoto, oferecendo flexibilidade, autonomia e redução de custos. Por outro lado, traz desafios relacionados à comunicação, ao engajamento e à integração das equipes. A McKinsey alerta que empresas que não se adaptaram podem registrar queda de até 20% na produtividade, enquanto a Gallup aponta que organizações com uma cultura sólida têm 18% mais produtividade e 23% mais engajamento. A cultura organizacional, segundo Schein, é o conjunto de valores, crenças e práticas que orientam o comportamento dentro da empresa. Chiavenato destaca que a cultura influencia diretamente o desempenho e deve alinhar os objetivos individuais e coletivos. Nos ambientes híbridos, essa cultura se torna ainda mais importante. Barbosa e Ferreira afirma que a falta de convivência física pode fragilizar o sentimento de pertencimento, tornando essencial uma cultura que une e motive as equipes, mesmo à distância. Como explica Robbins e Jung, o clima organizacional, por sua vez, representa a perspectiva coletiva dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. E segundo Litton e Stringer e Santos, ele é influenciado por fatores como liderança, comunicação e reconhecimento, onde em modelos híbridos, um bom clima é essencial para evitar o isolamento e manter a produtividade, conforme Chiavenato, é a medida da eficiência e da qualidade na execução das tarefas, onde fatores como motivação, apoio da liderança e alinhamento cultural são determinantes. Pesquisa da Gallup mostram que equipes altamente engajadas produzem até 18% mais, e a Deloitte identificou que empresas que investem em culturas e bem-estar alcançam 25% mais produtividade. Por fim, a literatura mostra que cultura, clima e produtividade são dimensões interdependentes. Uma cultura sólida favorece um clima positivo e que, por sua vez, estimula maior engajamento e desempenho. Pesquisas da McKinsey e da Deloitte afirmam que organizações que fortalecem esses elementos alcançam ganhos de até 20% em produtividade e 20% em engajamento. Meu nome é Joyce. Nesta parte da metodologia, apresentamos a estrutura e a abordagem utilizadas no nosso estudo. O trabalho adota uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, com caráter exploratório e descritivo. Essa combinação foi escolhida porque permite compreender de forma mais completa as percepções dos colaboradores sobre a cultura e o clima organizacional. Além de medir como esses fatores influenciam a produtividade em ambiente de trabalho híbrido, desenvolvida em duas etapas principais, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na primeira etapa, a bibliográfica, buscamos construir a base teórica do estudo. Para isso, analisamos livros, artigos científicos, dissertações e teses em bases reconhecidas, como Cielo, Google Scholar, CAPES, periódicos e repositórios institucionais. Esse levantamento permitiu compreender e diferenciar os conceitos de cultura organizacional, clima organizacional e produtividade, além de contextualizar os desafios do modelo híbrido de trabalho, com base em autores como Chiavenato, Robbins, Hood. A segunda etapa, a pesquisa de campo, que buscou identificar como os colaboradores que atuam em regime híbrido percebem esses fatores e que de forma isso afeta seu desempenho. Para isso, adotamos o estudo de caso, conforme recomenda a GIL 2007, aplicando questionários estruturados a profissionais de empresas que passaram a adotar o modelo híbrido após a pandemia do Covid-19. Essa etapa prática foi essencial para relacionar a teoria com a realidade das organizações, possibilitando uma análise mais completa sobre a influência da cultura e do clima organizacional na produtividade. Essa foi a primeira parte da metodologia, que apresenta o caminho percorrido para fundamentar e estruturar nossa pesquisa. Olá, meu nome é Erika. Estarei dando continuidade na metodologia. Irei falar sobre os instrumentos, a amostra e o tratamento dos dados. O instrumento de coleta de dados contempla 3 dimensões analíticas: a cultura organizacional, o clima organizacional e a produtividade.
O questionário foi elaborado na plataforma Google Forms, composto por questões fechadas e semi-estruturadas, organizadas em escala Likert de 5 pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente, conforme recomendam Lakatos e Marconi. As perguntas buscaram avaliar valores, práticas, comportamentos, comunicação, engajamento e a percepção dos participantes sobre o clima organizacional, como ele impacta na sua produtividade. Foi planejada para ocorrer entre os dias 27 de setembro até dia 6 de outubro de 2025, sendo um questionário disponibilizado online e compartilhado por meio de redes sociais e contatos profissionais, garantindo diversidade na amostra. O público-alvo foi composto por profissionais de organizações públicas e privadas que trabalham em regime híbrido. A amostra é não probabilística, por conveniência, composta por colaboradores acessados por meio das redes sociais e por meio dos contatos dos integrantes do grupo. O critério de inclusão é possuir, no mínimo, 3 meses de experiência no modelo híbrido. Espera-se obter entre 30 a 50 respostas válidas, número adequado para análise. Os dados coletados foram tratados por meio de técnicas de estatística descritiva, contemplando frequências médias e desvios padrão. E, quando pertinente, análises comparativas e correlações entre as variáveis. Além da análise numérica, foi realizada uma interpretação qualitativa das respostas abertas, buscando compreender as percepções subjetivas dos participantes. Foram informados sobre os princípios éticos da pesquisa, incluindo consentimento livre e anonimato. Vale também destacar que este estudo não teve como objetivo central uma pesquisa em uma empresa específica, mas sim uma percepção de profissionais de diferentes áreas. Assim, os resultados não devem ser generalizados, servindo apenas como indicativos exploratórios de tendências. Por fim, os resultados obtidos foram comparados com os achados teóricos da revisão bibliográfica, possibilitando uma triangulação das informações e permitindo elaborar recomendações práticas aplicáveis à gestão de pessoas em organizações que operam no modelo híbrido. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Bezerra e eu vou falar um pouco sobre a análise dos dados. A análise dos dados foi realizada de forma exploratória e descritiva, e com essas respostas obtidas no questionário, chegamos a um universo amostral composto por 56 respondentes, abrangendo diferentes áreas da atuação e de níveis hierárquicos, o que proporcionou para a gente uma visão diversificada sobre o tema. Utilizando a ferramenta de escala Likert de 5 pontos, desde discordo totalmente e concordo totalmente, além das questões abertas que permitiram os participantes expressar percepções mais detalhadas sobre a cultura e o clima organizacional. Perfil dos respondentes. Como dito, a pesquisa contou com a participação de 56 profissionais atuantes em diversas áreas e funções dentro das organizações, com o modelo de trabalho híbrido integrado. Em relação à faixa etária, verificou-se que 36% dos participantes têm entre 36 e 45 anos. E esse resultado mostrou uma predominância de profissionais adultos com experiência consolidada no mercado de trabalho, o que favoreceu a avaliação mais crítica sobre o tema. No que se refere ao gênero, a maioria dos respondentes se identificaram como mulher. Isso compôs 68% dos entrevistados, refletindo também uma participação expressiva do público feminino, principalmente ligado em funções da área administrativa e educacional. Já sobre o nível de escolaridade, a amostra foi composta por 32 profissionais com ensino superior, o que também demonstrou predominância do público com boa qualificação técnica e acadêmica. Cultura organizacional. A análise dos dados evidenciou que a maioria dos participantes percebe positivamente os valores e as práticas adotadas pela empresa. Entre os 56 respondentes, observou-se que 59%, somando concordo e concordo totalmente, afirmaram que as empresas comunicam claramente os seus valores e os objetivos, enquanto 18% discordam parcial ou totalmente e 23% mantiveram sua posição neutra. O resultado demonstra um nível considerável de alinhamento cultural, embora ainda exista uma oportunidade de aprimoramento na comunicação interna. Já no quesito comportamento de liderança, 50% dos respondentes concordaram que os líderes exemplificam os valores que a empresa pregam e 23% foram neutros. E 27% discordaram, sinalizando que necessitam sim de fortalecimento da liderança como agente de cultura organizacional. Quanto à ética e à colaboração no ambiente de trabalho, 55% dos participantes afirmaram que a empresa promove um ambiente ético e colaborativo. Essa percepção sugere que, embora a maioria veja a cultura de forma positiva, ainda há um espaço para consolidar a prática que reforça a confiança e a cooperação. E também a transparência no modelo de trabalho híbrido. Bom, de maneira geral, os resultados apontam que a cultura organizacional é bem avaliada pela maioria dos colaboradores, principalmente entre aqueles que possuem mais de 1 ou 2 anos de vínculo de trabalho. Clima organizacional.
Os resultados referentes ao clima organizacional indicam, de forma geral, que os profissionais avaliaram positivamente o ambiente de trabalho em que atuam. Entre as 56 pessoas que responderam, 63%, somando concordo e concordo totalmente, afirmam se sentir motivados ao realizar suas atividades. Com essa maioria, isso evidencia que a motivação ainda continua sendo mantida, mas poderia ser um pouco mais fortalecida com a prática de reconhecimento e valorização constante. A produtividade no trabalho híbrido. A análise dos dados demonstrou que o modelo híbrido tem impactado positivamente a produtividade da maioria dos profissionais que participaram da pesquisa. Entre os 56 respondentes, 63%, somando concordo e concordo totalmente, afirmaram que conseguem manter a sua produtividade, mesmo trabalhando em regime híbrido, enquanto 25% mostraram-se neutros e 12% discordaram, indicando que, embora o formato seja bem aceito, ainda existe um desafio relacionado à adaptação e à gestão do tempo. 66% dos participantes reconheceram que a cultura e o clima organizacional impactam positivamente o seu comprometimento com o resultado, enquanto 29% se mantiveram em posição neutra e 5% discordaram. Essa convergência indica que um ambiente de trabalho saudável e bem estruturado é um elemento chave para sustentar altos níveis de produtividade, especialmente em contexto híbrido. Considerações. Os resultados obtidos a partir desta análise evidenciaram que a cultura organizacional e o clima organizacional exercem influência direta sobre o engajamento, a satisfação e a produtividade dos colaboradores. Os dados também indicam que, embora a maioria dos participantes relatem melhora ou estabilidade no desempenho, após a adoção do regime híbrido, persiste alguns desafios relacionados a conciliar a demanda profissional e pessoal. Isso reflete que o modelo híbrido requer mais do que a flexibilidade operacional, exige política organizacional voltada à gestão humanizada, que estimula o reconhecimento, o feedback contínuo e a criação de espaço de convivência, que integram o trabalho remoto e presencial. Olá, sou Evandro Coelho. Neste trabalho, buscamos compreender como a cultura e o clima organizacional influenciam a produtividade em ambientes de trabalho híbrido. Durante nossa pesquisa, percebemos que organizações com valores bem definidos, práticas coerentes e um ambiente positivo tendem a alcançar melhores resultados, mesmo diante dos desafios do modelo híbrido. A análise de dados coletados mostrou que fatores como a comunicação eficiente, o reconhecimento profissional, a clareza de valores institucionais, políticas de bem-estar são fundamentais para manter o comprometimento e a produtividade das equipes. Esses resultados confirmam nossa hipótese de que a cultura e o clima organizacional exercem influência direta sobre o desempenho dos colaboradores. Os achados reforçam a importância de investir em estratégias de gestão de pessoas voltadas à integração, ao fortalecimento da cultura e à criação de ambientes colaborativos, tanto físicos quanto virtuais. Essas práticas contribuem para o aumento da satisfação, da retenção de talentos e da eficiência operacional. Reconhecemos que essa pesquisa possui limitações quanto ao tamanho da amostra e à sua natureza exploratória. Ainda assim, os dados obtidos permitiram identificar tendências relevantes para o tema. Entre nossas recomendações estão a implementação de programas contínuos de pesquisa de clima, o fortalecimento dos canais de comunicação interna e a promoção de ações que valorizam a cultura organizacional, mesmo à distância. Concluímos que o estudo contribui tanto para o campo acadêmico, ampliando o debate sobre cultura, clima e produtividade, quanto para o âmbito organizacional, oferecendo subsídios à construção de políticas de gestão mais humanas e eficazes. Agradecemos a todos que acompanharam o desenvolvimento deste trabalho e esperamos que os resultados sirvam de referência para novas pesquisas e práticas voltadas ao futuro do trabalho.